essa criatura estava ferida, ela caiu na chácara ferida, talvez procurando algum abrigo, procurando algum lugar para se esconder de algo pior, ou talvez de alguma pessoa que tivesse ferido ela, atirado nela, porque ela estava ofegante, bastante ofegante, e procurando alçar voo, procurando voltar para onde que ela veio, porque ela veio do céu, ela bateu na árvore, ela veio saltando, ela deu um salto que ela bateu na árvore. E a minha breve conclusão é que talvez eu não estivesse preparado psicologicamente para receber essa criatura, para poder ajudá-la, porque me apavorou muito. E ela caiu no lugar errado e na hora errada e da forma errada. É o que eu penso, né? Nós estávamos errados, tanto eu quanto ela. Ela talvez não tivesse um meio de comunicação entre eu e ela, porque geralmente as pessoas dizem que eles se comunicam telepaticamente, né? Mas se eu falar para você que eu vi qualquer coisa na minha mente, eu vou estar mentindo. Eu estava muito amedrontado, porque eu não sabia lidar com a situação. Você não tem treinamento para isso. Minha esposa também muito, muito assustada. E é isso daí, cara. Eu vou ficar sem entender até hoje se ela queria um socorro, um help, uma ajuda, alguma coisa, ou simplesmente estava fugindo de algo ou alguém e acabou caindo na chácara que eu morava. Foi mais ou menos uns 12 anos atrás e o horário foi numa quinta-feira, o mês de agosto, e às 23 horas da noite, às 23 horas. E aqui no município de Embu-Guaçu a gente tem o costume de usar bomba de poço. E um zumbido estava tomando conta da chácara. E eu perguntei para minha esposa se era, por acaso, eu tinha esquecido nossa bomba do poço ligada. Ela falou que não havia ligado. Então atribuí que era do vizinho. E ficamos ouvindo aquele zumbido, só que ele foi ficando mais alto. Ele ficou mais alto e tinha um terreno baldio do lado da chácara. A chácara que eu morava, eu só tinha vizinho só do lado esquerdo. Do lado de frente para a chácara, um terreno baldio. E de repente o que vinha, o zumbido começou a aumentar. E no que aumentou, ele se chocou contra uma árvore, ele bateu numa árvore. E nisso meus cães partiram para cima do muro. Eu abri a porta e falei para ela: você ouviu o barulho? Ela disse: ouvi. Saímos para fora. A gente deu de cara com algo que pulou dentro da chácara do terreno baldio. Ele era magro e bem magro, parecia uma espécie de um gafanhoto. Eu fui e iluminei ele, e meus cachorros foram para cima. Só que ele pôs meus cachorros para correr. Ele ficava balançando de um lado, como se fosse um pêndulo, balançando e emitindo um som metálico, um som que às vezes parecia um som metálico, às vezes parecia um zumbido, como se ele tivesse eletricidade. Era isso daí que eu vi, com a coloração um pouco meio esverdeada, mas bem isso daí, bem isso mesmo. A cabeça é praticamente igual de um louva-a-Deus e os olhos. Só que quando ele se afastou da gente, os olhos dele mudaram de cor. Eles mudaram de cor e ficaram avermelhados, nos observando. Nós ficamos nos encarando durante esses minutos aí, minha esposa do lado. Eu falei: grava isso. Mas, cara, não funcionava nem telefone, não funcionava nada. Parecia que aquele barulho, aquela coisa que ele emitia, aquele som lá, não deixava as telecomunicações funcionar, a televisão. E as luzes não, as luzes ficaram normais. As luzes ficaram normais, as luzes da casa. E eu liguei a luz externa de casa para olhar melhor, mas a distância que a gente estava, por ser chácara, era muito limitada. Mas eu conseguia ver com clareza. Ele ficava gingando o corpo de um lado para o outro, como se fosse um balanço, como se ele estivesse balançando. Ele jogava para a direita, jogava para a esquerda, como se ele não saísse do lugar, mas ficasse me encarando, me fitando. E eu encarando ele. Então, quando eu iluminei ele, que eu ia me aproximar um pouco mais, a uma distância segura, ele simplesmente saltou. Ele deu um salto. O zumbido dele, assim, assemelhava muito aos morcegos quando faz aquela espécie de ecolocalização. Então ele vibrava muito, ele fazia um barulho que aumentava e diminuía, e dava para ver na barriga dele que ele puxava ar com... Ele puxava um ar assim, a barriga dele era magra, mas dava para ver que ela murchava e ela enchia, como se ele estivesse puxando o ar com muita dificuldade. Ele estava puxando um ar assim, com muita dificuldade. Ele estava respirando, ele estava, como se diz aqui, ofegante.
Ele estava esvaziando os pulmões e recarregando e assustado. Aí ele olhou para a direita, olhou para a esquerda, olhou para mim, olhou para cima e saltou. Simplesmente saltou, como se praticamente a lei da nossa gravidade não interferisse em absolutamente nada diante dos nossos olhos. Eu pensei que ele tinha subido quando ele baixou de novo e caiu no terreno baldio. Aí a minha esposa falou, ele caiu ali. Eu falei, a gente saiu e foi olhar. Minha esposa ficou do meu lado e eu queria jogar o cachorro em cima dele, mas o cachorro não se aproximava de mim. Eu falei, se o cachorro morder ele ou afugentar ele, mas o meu cachorro, os dois ficaram com muito medo mesmo. Olha, eu vou dizer pra você, eu só atirei paus e pedras nele pra afugentar, mas ele não ficou com medo não. Ele não ficou com medo mesmo, porque qualquer outro animal selvagem ali da região que a gente morava ali, ao ser surpreendido, eles sumiam pro mato e iam embora. Mas esse daí não tinha medo não se intimidava não. Realmente ele parecia muito com esses greys, né? Só que ele era um pouco mais alto. Os greys são, pelo que dizem, são um pouco mais baixos, né? Ele era 1,70 m, ou melhor, desculpa dizer, 1,60 m, mas ele era muito magro. A única coisa que destacava nele era a cabeça, que não era proporcional ao corpo, uma cabeça grande, e os olhos dele, que quando ele se afastava ficavam vermelhos, como a minha esposa citou aí, uns olhos avermelhados, mas quando eu iluminei ele, os olhos dele eram bem preto mesmo, e era como se fosse um gafanhoto humano. Era muito parecido com aquele louva-a-Deus, aquele bichinho, mas ele tinha mãos, né? Tinha mãos, dedos alongados assim, essas coisas, mas era muito magro. E ele se espantou quando eu abri a porta. Eu não sei se ele caiu de algum lugar, se ele veio voando, se ele veio saltando. Eu só sei que ele bateu na árvore antes de chegar no nosso telhado. Ele era um pouco mais baixo que eu. Eu tenho exatamente 1,70 m, 1,75 m. Ele tinha 1,60 m, mais ou menos, 1,60 m. E a gente ficou olhando para ele, ele foi e deu outro salto. E ficou fazendo os mesmos barulhos lá no terreno baldio. A gente ficou com medo. A gente ficou com muito medo e trancamos a porta. E ele ficou mais ou menos umas 4 ou 5 horas emitindo uns barulhos. Depois parou, a gente não viu mais. Mas a gente contou para as pessoas em volta, até minha família, né? A gente caiu no descrédito, na verdade. A gente foi muito perseguido. Muitas pessoas ficaram tirando um sarro da gente durante tempo. Somente as pessoas que viram os relatos, eles atribuíram a assombração, né? Eles falavam que era assombração, que era isso, aquilo outro, mas eu tenho certeza absoluta. O que eu vi era de carne e osso, cara. É uma mistura meio, assim, é difícil de descrever, assim, é como se fosse um inseto, um louva-a-Deus, mas com corpo de ser humano. Eu tenho, graças a Deus, essa convicção, eu tenho essa certeza, e sempre vou passar isso à frente. Nós não estamos sozinhos. Essa forma de vida, inteligente ou não, é uma forma de vida não humana. Ela não é humana. Ela desafia qualquer coisa que seja dos padrões humanos.